Elas na Jogada, mais um episódio. Nós estamos aqui conversando com mulheres que se destacam aqui neste cenário esportivo. E é tão bacana porque a gente viaja por todas as esferas, hein, Cris? É a esfera no futebol, é a esfera fora dele, é a esfera administrativa, jurídica. E como tem mulher com diversas habilidades, dominando tudo ainda na Cris Neive Silveira. Pois é, oi Denise, todo mundo que acompanha a gente aqui no Elas, mais um episódio no ar, também muito especial, porque assim, cada vez mais a gente tem mostrado aqui como o futebol cearense tem se construído, que não é só o que está acontecendo no campo, né? Para aquele espetáculo rolar ali, tem muita gente trabalhando por trás e muita mulher também. É isso aí. O Elas na Jogada já está no ar, aumenta o som, que a gente mostra já a nossa convidada. E apresenta também para quem está no rádio. É isso aí, hein, Cris? Como estamos? Estou bem, graças a Deus. E você? Coisa boa. Tô bem também. Coisa boa, gente. Bora conversar hoje. E é tão bacana quando a gente traz pessoas que estão no esporte sem estar praticando o esporte em si. Talvez ela possa até praticar, né? Que eu não saiba. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Mas sem estar na prática esportiva em si, mas contribui e muito para o andamento disso tudo, né, gente? Quando a gente fala sobre futebol ou esporte de um modo geral, não são apenas aqueles atletas que estão ali em campo, tem todo um trabalho. Quando a gente fala um trabalho, já tivemos aqui dirigentes. Boa parte das pessoas sabem, né, que tem os dirigentes, né, a turma que trabalha por trás, funcionários, o que constitui mesmo um clube de futebol, né, essa empresa de futebol. E além disso, gente, tem outras áreas também que fazem parte desse andamento, desse crescimento. E eu acho que a parte da justiça, pode falar assim, a área jurídica, ela vem crescendo muito nessa área esportiva, hein, Cris? Pois é, e não somente a parte jurídica dentro do clube, né? A gente tem que entender que fora do clube, para montar toda aquela estrutura ali, para ter um jogo de futebol, tem muita gente da área jurídica trabalhando para garantir os direitos dos torcedores, os direitos das pessoas, e a nossa convidada vai falar muito sobre isso hoje. A gente vai conversar, gente, com a promotora de justiça, Camila Saboia. Ela também faz parte do Nudetor. Ela vai explicar para quem não sabe em casa o que significa o Nudetor. E é tão importante esse momento, você está aqui, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Principalmente, Camila, e às vezes a gente fica até triste, às vezes com os casos de violência que nós estamos vendo aqui nas nossas praças e fora das praças esportivas, envolvendo torcedores, né? Acho que a gente já está num momento tão difícil, né? O trabalhador está todos os dias, né, tendo que trabalhar para sustentar a família. Paga o ingresso às vezes muito caro. Tem gente, olha, que deixa de fazer uma compra ou deixa de comer algo até melhor para adquirir o ingresso para ir ao estádio. E se depara, na maioria das vezes, com confusões que a gente viu aqui, não só aqui no nosso estado, mas também em Pernambuco. E é muito triste, né? E a sua área, eu acho que ela tem crescendo, está crescendo, sempre cresceu e cresce cada vez mais, que tem o intuito de olhar aquela turma que está ali para tentar minimizar essa situação. E Camila, seja bem-vinda aqui ao nosso Elas. Meninas, bom dia. Muito obrigada aqui pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo aí sobre tudo aí. Camila, fala para quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando, o Nudetor, Núcleo de Defesa, Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor. Fala um pouquinho como é que funciona, o que é o núcleo e como ele trabalha, por favor. Certo. Ele foi criado em torno de 2009, né, pelo Procurador-Geral de Justiça da época, né? Já chegou a ter 6, hoje em dia somos 4 promotores, né, que são escolhidos pelo Procurador-Geral de Justiça. Temos um coordenador, que é o Dr. Edvando França, já bastante conhecido. Um abraço, Dr. Edvando. Doida por você, sua fã aqui. E nós atuamos exatamente no que o título aí diz, né? Sobretudo, assim, tentando resumir bem, na segurança da operação de jogo, né? Que inclui não só lá dentro, mas fora, o tempo, a prévia do jogo, né? Mesmo que dias antes, tudo que acontece no esporte, sobretudo com relação à questão da segurança, a proteção do torcedor.
Isso é nesse sentido. É um trabalho bem preventivo, né? Nesse sentido, busca mais a prevenção, e aí vocês... É só para o torcedor entender, olha, o Nudetol, ele cuida, pensa nos acessos, vai ali verificar... Sim, nós temos um grupo de trabalho, né? Temos alguns grupos com relação a isso, de operadores de jogo, todo mundo que trabalha, que é responsável por alguma parte do jogo. O Ministério Público, ele media, né? Media toda essa situação dos operadores de jogos. Graças a Deus, aqui no Ceará, a gente consegue sentar. Todos os operadores de jogos sentam. Isso não acontece em todo lugar, não. Antes de cada jogo? Sim, antes de cada jogo. Que bacana. Não, e no dia a dia mesmo. Surge um problema ali, outro. Os operadores de jogos sentam, conversam, discutem, tapas e beijos. Mas sempre com o intuito de trazer as melhorias, Mas só em conseguir se sentar já é um e avanço. Conversar, tentar convencer o outro, mostrar a necessidade, o outro dar a sua versão. Isso vai afinando, né? O diálogo, né? Vai convergindo, né? Para uma solução no consenso, que é o melhor de tudo, né? São muitos operadores, até estava falando para a Cris, né? Vários operadores de jogo, vamos colocar aqui os que eu me lembro aqui, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Federação, os clubes, torcidas organizadas, a AMC, Detran, Etufó, a GEFIS, CESPORT, né? A Secretaria de Esporte do Estado, a Secretaria Municipal do Esporte com relação ao PV, a SOP, a própria administração dos estádios, gente, são muitos, são 15 ou 20. Juiz lá do juizado do torcedor. E vocês conseguem se reunir? Todos esses grupos, vocês conseguem se reunir? Não, se reúne ou todos ou parte, dependendo do assunto, né? Sim. Né? O mais importante é que realmente aqui no Ceará a gente consegue sentar e conversar. Em muitos estados isso não acontece. Acho que em Pernambuco não está acontecendo não, né? Desculpa. Porque os casos que a gente... até um leigo percebe, né? Que a situação é difícil, né? É complicado. Depois daquele ataque ao ônibus do Fortaleza, lá mudou muita coisa do que nem havia, né? Mas precisa evoluir. Todos nós precisamos evoluir, né? Aqui, embora seja uma situação controlada diante do resto do país, né? Do que a gente vê, Sudeste e tal, mas ninguém pode perder a atenção um minuto. O núcleo, ele fica em alguma área lá no Castelão, só para explicar aqui ao torcedor? No dia a dia, a gente fica no prédio das promotorias de justiça. Isso aí. Ali na Miguel Dias, por ali, Coronel Filomeno Gomes. E existe um plantão nos jogos, né? Que no Castelão fica ali no estacionamento. Né? Tem a delegacia, tem um juizado de lado, juizado de menores ali na parte de baixo de estacionamento, né? Junto com os juízes também. É como se fosse aquele juizado especial que tem nos bairros, tem ali, né? Para o jogo. Entenderam? Entendi. O trabalho realizado por vocês, assim, Camila, eu tenho certeza, é de extrema importância dessa questão da segurança, principalmente desses casos remanescentes, né, de situações difíceis. Eu estava, só para você ter uma noção aqui, rapidinho fazendo um paralelo, eu estava em um supermercado e parei para conversar com uma atendente. E ela comentou, Denise, vai ter jogo clássico, meu marido gosta muito de vocês, vai para lá o jogo, mas eu fico tão preocupada, porque o vizinho dele, que é amigo do meu marido, foi para um jogo, na volta, ele não conseguiu o aplicativo para ir embora, e ele foi para a parada de ônibus. Cris, ela foi falar, viu, doutora, que quando deu assim, foi questão assim de 1 minuto, tudo muito rápido, que ele chegou na parada de ônibus. Quando ele olhou para trás, tinha uma turma de torcedores da mesma torcida que ele estava, só para você ter uma noção. E foi para cima de todo mundo que estava na parada do ônibus. Boa parte conseguiu correr, na hora que ele foi correr, ele tropeçou. Resumindo, ele foi para o hospital, né? Isso foi no começo do ano. Tá até agora sem trabalhar porque tá com o pé quebrado, teve que colocar um pino, não tá podendo se locomover, tá sendo prejudicado no trabalho, já entrou no INSS, enfim, todos os problemas. Isso ele foi acompanhar uma partida de futebol e voltar de transporte público, que tá ali para servir a comunidade, né? Aí, diante de tantos esse relato que eu escutei, assim, doutora, eu imagino inúmeros que vocês devem saber também e escutar, e até que não são noticiados aqui pra gente. Sim. Tem.
qual a medida? Como é que a gente pode falar? Eu sei que é uma coisa de que vai um debate muito amplo, um debate até mais um papo cultural também, né? A gente vai se estender muito aqui. Mas as ações emergenciais, né, para que possa diminuir, minimizar toda essa situação. A gente está vendo aí o governador do estado, Elmano de Freitas, falou sobre o reconhecimento facial nos estádios. Né? Já é uma medida, né? Vai ter um processo aí, mas é uma medida. Outras ações também que a gente possa falar sobre isso para tentar minimizar esses casos tão difíceis que a gente presencia, né? Embora aqui no Ceará a gente possa dizer que está numa situação melhor do que os outros, bem né? melhor do que em outros estados, mas a gente não pode perder a atenção um momento porque acontece, né? Infelizmente, isso aí não é nem torcedor, né? Porque uma pessoa que tem a vontade, a sanha de né? sair atropelando todo mundo, depredando o que é público e é privado, batendo nas pessoas porque é uma camisa X, porque é de... Isso aí não é torcedor, né? É um vândalo, é um bandido. A gente pode nem chamar de torcedor. E acontece que na esfera de multidão se torna mais difícil você identificar. É diferente de um caso entre 2 pessoas, 3, né? Quando vem uma multidão, um bando, é mais difícil de você reconhecer, né? Identificar quem são essas pessoas. Mas o que é que eu posso dizer de objetivo? Acho que desde o ano passado, começo do ano passado, já começaram a ter algumas operações da Polícia Civil, não sei se vocês se lembram da Draco, com relação a pessoas envolvidas, né, nessa situação, sempre com o apoio da Polícia Militar, da Copol. Quando o Estado se integra, ele consegue minimizar bastante essa situação, né, difícil. Então, começaram a ter algumas ações. Houve alguns mandados de busca e apreensão, de prisão. Isso está correndo, esses processos decorrentes dessas medidas policiais, né? E deu uma acalmada. E a meta esse ano é realmente bater muito nisso daí. Isso aí não se pode dar trégua. A meta esse ano é realmente separar o joio do trigo, né? E a gente espera que com esse anúncio do reconhecimento facial por parte do governo do estado, né, que inclui uma licitação para a empresa, tem que ter a integração dos bancos de dados, né, os melhores bancos de dados para você poder abarcar o maior número de pessoas e com a maior segurança no reconhecimento, né, isso daí junto com a que eu tinha te falado até, da delegacia. Sim, da delegacia do torcedor, né? Era isso? Delegacia do torcedor, que já foi aprovada a lei, né, isso? Sim. E está no âmbito de decreto, né? É uma reformulação da Polícia Civil, não é só com relação à delegacia do torcedor, né? Existe uma reformulação de outras delegacias. Dentre elas, a do torcedor, né? Que é outra grande luta do MP, né, também? O meu chefe aí, o coordenador, bateu, acho que o ano passado... Foram os mantras, né? Reconhecimento facial. Mas para ter uma delegacia para o torcedor, é isso? É destinada a esses casos? A ideia é essa, né? Ainda está pendente. Porque no Castelão tem uma específica, mas né? ela faz ali os TCOs do que acontece ali até o juizado especial. Tá. Entendeu? Se for um caso mais gravoso, é difícil fazer ali, porque ainda não tem a estrutura perfeita para isso. Às vezes vai para o 16º, quando ele abre para isso, ou vai para o 13º, no caso do Castelão, que é a plantonista, né? Se for no PV, vai para o 34º. Então, é isso que tem que ser melhorado nessa regulamentação. A ideia do Ministério Público é de que realmente se atraia todos os fatos relativos à violência no futebol. Seja no dia do jogo, ou seja em outra oportunidade. Que não seja dia de jogo, mas seja ali aquelas vinganças entre essas pessoas entranhadas em torcidas organizadas, né, e que estão praticando a violência. Entre eles e podendo atingir qualquer pessoa, como é o caso desse daí que você falou. Então, eu acredito que esse ano tem tudo para evoluir bastante a perseguição a esses vândalos, né, que são tudo menos torcedores. São tudo menos torcedor, com reconhecimento facial e com a criação da delegacia especializada, acho que vai melhorar bastante. E assim, a banalização, ela é assim, absurda. Não sei se você percebeu, Cris, em um dos momentos da confusão, isso eu vi no estádio Domingão, torcedor brigando, doutora, com o celular na mão.
Sim, Ainda filmando. a espetacularização da violência, né? A gente Porque tá não basta acompanhando aí. fazer, tem que mostrar, né? Se não Gente. mostrar, não causa. Eu não sei se é porque eu acho que a gente. Se eu Se vivo não numa bolha. exibir, não aconteceu. Não aconteceu. Ou se eu vivo dentro de uma bolha. Não, isso eu achei tão. Claro, você espancar o outro é uma coisa assim absurda, mas você tá filmando e espancando o outro. Ali pra mim foi. Não, gente, foi no limite ali, fora de cogitação. Ah, Eu não sei por que passa isso na cabeça de um ser humano. Como é que passa isso na cabeça de um Não ser tem humano? explicação, né, para uma mente dessa. A coisa mais legal do mundo era o quê? É como se tinha antigamente que você podia até estar com um torcedor de outro time, né? Isso. Não tem coisa mais legal do que tu assistir um jogo com o teu amigo que torce para outro time e a cada lance você ficar frescando com a cara dele. É isso, e ele a tirando brincadeira. onda com você. E tudo na amizade, bebendo juntos. Gente, por que isso não poderia ser no estádio? Existem até alguns projetos, parece que aqui é acolá de juntar torcedores de... Agora você já vê, já é o reverso, né? Já é o reverso, mas qual é o problema de serem adversários e estarem ali juntos sem nem imaginar um ato de violência? Verdade. Né? Parece que às vezes vira um palco para quem gosta de praticar isso. É um palco, ganha um troféu, tipo né? assim, Mérito, virou, acho que é um hoje palco é o meu mesmo. dia de lazer, hoje eu posso tudo, inclusive atropelar Matar, tudo e todos, né? Uma catarse, assim, inexplicável. Mas já estamos numa situação medianamente controlada e tem tudo para melhorar. Olha, a conjuntura que nós temos hoje do público e do privado, dessa intenção já aí concreta do reconhecimento facial, que a lei prevê, né, e que são 2 anos, né, até junho de 2025 é a determinação da lei de ter para estádios com mais de Aí tem a capacidade 20 X, mil né? e tal, né? E também com a estruturação da Delegacia de Proteção ao Torcedor, aí nós estamos com tudo para essa violência realmente ela ser minimizada. É um jeito também, assim, acredito eu que a criação, né, aí, da Delegacia do Torcedor é um jeito também de deixar mais forte essa marca também do Nudetó, né, do MP, de deixar, olha, estamos aqui, claro que não é um trabalho só do MP, né, são várias forças envolvidas aqui, como a doutora Camila. Se não tiver a união das forças, não acontece. Mas, porque assim, a gente vamos falar que você é advogada, né, Denise? Estou estudando. Você sabe, o servidor público só pode se guiar pelo que diz a lei, né? Isso. Mas o bandido faz o que quer, né? O bandido cria a regra dele e muda quando quer, né? Então, nós temos que um pouco mais de dificuldade para alcançá-los. Nós temos que nos planejar, ter inteligência, ter integração, para que a gente possa realmente alcançá-los dentro da legalidade, né? E deixar o torcedor que quer só ter um momento de lazer dele, de relaxamento, tranquilo, né? Pois é, o que eu estava dizendo era muito nesse sentido, assim, de fortalecer esse desejo e aí do Estado, né, de todas essas forças que você citou já, de proteger o torcedor, que eu acho que vai ser um grande símbolo disso também, né, desse trabalho, desse esforço. E aí eu queria, falando em proteção, voltando aqui mais para a parte do cotidiano ali de operação de jogo, o que é que pode e o que é que não pode entrar dentro do estádio, que o torcedor teima em entrar com coisa dentro do estádio, não pode. Vamos seguir aí pelo... algumas coisas. A Lei Geral do Esporte aí. Diz. Tem o 158 que diz coisas bem básicas, porque ninguém nunca quer ler lei, né? Nunca quer ler lei. Eu vou abrir aqui. A Lei Geral do Esporte. Que só da gente ler, a gente já diz, vale é o que eu vejo tudinho. Lei Geral do Esporte. As pessoas, enquanto ela procura aí, a gente tem que entender que a gente tá entrando num ambiente confinado. Qual é o artigo, doutor? 158. Um ambiente público, né? Que é o Castelão é do governo do estado, público, que é um espaço confinado lá dentro, portanto tem que ter muito cuidado com a segurança, porque riscou um fósforo ali, causa um tumulto, multidão, e com a multidão de 63 mil e poucos, que é a capacidade do Castelão, né? Então, segurança é a palavra de ordem ali naquela situação, né? Então, a pessoa tem que entender que ali você tem algumas
alguns incisos algumas aqui que estão... restrições, né? Para que essa Ah. multidão confinada É. e ainda somado à paixão, à rivalidade, bebida e tudo, fique controlável, né? Se controle e fique controlável. Lê aí, Denise. Olha tá aqui, vendo? minha gente. Vamos lá aqui por par. O primeiro eu já, tudo bem. Quando chegou ali no Não, inciso peraí, vai quarto, no aí primeiro eu aí. já... Vá no primeiro, lê o Ó, primeiro. o primeiro é estar na posse de ingresso válido. É, a gente entrar com ingresso falsificado. Tem muito isso não ainda? dá, né? Acontece, Tem né? muitos casos assim ainda? Ingresso válido é se passar por outra pessoa pra... Às vezes a pessoa faz o check-in que não é pra você e Você a outra sabe melhor pessoa do que entra. eu. É. Agora, com reconhecimento facial, isso vai diminuir, É, né? porque aí tem a foto, O- não vai bater, né? Não vai bater, né? Pelo menos isso a gente consegue controlar. Não portar materiais que possam ser utilizados para práticas de atos violentos. Aí isso pode ser o haste da bandeira, pode ser uma faca, pode ser a parte da canivete. bandeira, assim como a torcida organizada, ela avisa antes a polícia militar. Isso. Aí a polícia militar diz ok, aí tem um horário para eles entrarem, para ter a revista. Com relação à torcida organizada, Liberado. é controlado isso daí, né? Mas qualquer torcedor chegar com um pedaço de pau, com, preciso nem Guarda-chuva. dizer, manopla, Guarda-chuva. guarda-chuva, que mais? Isqueiro, canivetezinho, essas coisas. Garrafas, aquelas De garrafas de vidro, não, mas essas garrafas de metal, tem algum problema, não? Às vezes existe São barrados, né? Eu já pode vi acontecer porque pode ser combustível para montar, né, Montar. alguma coisa, Uhum. porque o ser humano é incrível, né? Oh, Então, mulher. assim, às vezes o problema não está só numa pessoa, é num grupo que entra. Cada um leva Uma coisa, né? uma coisa, por exemplo, um leva a balinha de maconha, o outro leva a seda, É. o outro leva o isqueiro. Aí de lá já monta o negócio, Tá né? entendendo? É muito criativo o ser humano. A consentir a revista pessoal de prevenção, isso é natural e sempre acontece. né? Isso vamos dizer assim, é um contrato. Só vai pra lá quem quer, né? Assistir o jogo. Então você tem que entender que você tem que se deixar ser averiguado, Tem né? as condições, né? Não interessa que você não esteja levando nada. Ninguém sabe disso. A gente só É. sabe quando realmente faz a revista. Tem que se deixar ser revistado, porque a segurança é para todos. Né? Você pode não estar com nada, mas aquele outro tá levando tudo. É o homem-bomba É. Uhum. ali. Então, na dúvida, todos passam. Inclusive, eu até uma vez, algumas vezes, assim, quando tá naquele congestionamento, já entrei como torcedor, né, por um setor, né, e vou lá, dou o maior valor. Aí vai me revistar. E faz essa revista. Tô Às de vezes- olho se fazem a revista direito, hein? É, né? E tem que fazer essa revista, ela é importantíssima, assim. Às vezes, quando tá muito lotado, a gente percebe um pouco de tumulto, né, ali na frente. Aí já prejudica a revista, Aí já todo prejudica. mundo querendo entrar. Aumenta. A palavra de ordem, gente, para ficar numa boa lá no jogo é antecipação. Se antecipe. Se planeje para chegar 1 hora antes do horário do jogo. Esse é o meu mantra, eu digo para quem me pergunta, né? Porque 1 hora antes de começar o jogo é o tempo do engarrafamento. É. Se você vai de carro, Depende outro... do jogo, até 2 horas antes. É né? outro engarrafamento. Aí você chega lá, você tem tempo de pegar um lugar ainda bom, de lanchar, de ir ao banheiro, e aí finalmente vai começar o jogo. Mas infelizmente, muita gente deixa para entrar 20 minutos, 15 minutos. Não tem como não ter multidão. Não é isso? Fica no esquenta lá fora. É. No esquenta lá fora e quer entrar em cima da hora, vai gerar multidão. Né? E eventuais tumultos prejudica a revista. Não é isso? Uhum. Às vezes os times até fazem uns showzinhos lá na esplanada, né? Isso. Que é pra ver se o povo Entra logo. é. Entra logo, né? Mas parece que é uma tradição, né? Ficar lá fora no churrasquinho. A culpa é do espetinho, né? Ai, meu Deus, é outro assunto. Já a gente passa para o espetinho. Ó, esse aqui é muito bacana. Esse inciso aqui, 4, gente, falando de não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas ou entoar cânticos, tá? Que pode ferir a dignidade humana, principalmente de caráter racista, homofóbico, xenofóbico, e isso já parte também
da educação também das pessoas, né? Claro que a violência também está inserida nisso, mas é bom a gente reforçar isso, principalmente no momento que a gente vive. Nós tivemos alguns registros, até de próprios jogadores, né? Com cânticos racistas, com atos racistas, então isso tem que ser punido. E o Ministério Público, nesse fato, também acaba, não sei se recebendo denúncias dessa forma, ou também investigando não, como é que eu posso dizer? Observando, né, essas situações. O que não chega, a gente O que encaminha chega. para os órgãos do Ministério Público Sim. responsáveis, né? Não, aí a violência no estádio, aí a gente já está citando e falando que é uma coisa mais clara, né, gente? Não pode ter violência no estádio. Está embriagado sob efeito de drogas. Ai, meu Deus do céu, aí não Meu entrava Foi metade. esse aqui que eu parei. Aqui você vai ter que dar um afrouxo na lei. Porque a turma já chegou animada. Embriagado não, né, gente? Animado, vamos falar assim. O espectador com mais de 16 anos tem que estar cadastrado no sistema biométrico, não é isso? E é isso, gente. Falando um pouco mais informações, leiam a Lei Geral do Esporte. Assim, quando você coloca no Google, ela é a primeira que aparece, com todos os artigos, explicando o que pode, o que não pode. E é importante o Isso torcedor, aí são né? só os deveres. Tem um bocado de direito lá para os torcedores, Tem, viu, também, Leia, né? A nossa vida é de coisa boa e coisa ruim. Ônus e bônus, né? E bônus. Ruim não, ônus e bônus. Você falou, a gente comentou aqui sobre os ambulantes que ficam ali fora, né? Há um problema também em relação a isso, doutora Camila? Há vários pontos difíceis, né, na operação de jogo, né? Existe um espaço ali para eles, como não daquela rua ali do lado. Tem a Paulino Rocha, ali que eles ficam entre muito. a Paulina e a do contorno. Tem a lateral aqui, sem ser a da Alberto Craveiro, para outro lado, né? Que é definido lá para os ambulantes, né? Aqueles ali têm a permissão, né? Foi um acordo que se fez para eles terem uma oportunidade, né? É o acordo direto com a prefeitura que eles fazem. Tem que ser autorizado lá pela prefeitura, né? Só que aí vocês sabem, todo mundo sabe o que tem em volta, né? O problema é que aquilo dali, ele pode dar numa situação de emergência, numa situação para manter a segurança, aqueles outros ali podem causar algum empecilho, tá entendendo? Além de desorganizar o local, né? Então é uma eterna luta ali, tentar evitar que os que não estão autorizados fiquem ali. Tem a questão da segurança até mesmo do funcionamento da barraca, aquele gás que eles utilizam, a segurança e aquilo explode. Né? Qual é a segurança que a gente sabe daquele dali, né? A gente presume que os que estão autorizados estão agindo de acordo com a segurança que a prefeitura permitiu, né? Isso, trabalho dessa forma, com esse tipo de equipamento, tal. Mas quem não está, pode até estar, mas infelizmente não tem autorização, né? Mentira. Aí tem o vendedor de camisa, aí tem o do espetinho, aí começa a criar uma verdadeira cidade no entorno do estádio. Me tira só uma dúvida para não quebrar seu raciocínio. Tem como controlar isso? Bom, o órgão principal que fiscaliza isso é a GEFIS, né? Ela tem o problema de ter poucos funcionários, eles também têm a questão eles têm um certo receio de agir sozinhos, porque o pessoal quer ir para cima, né? Infelizmente, quer ir para cima, então tem que ter o apoio da guarda ou da polícia militar. Né? Aí começa aquela história do lençol curto, mas é possível melhorar. E agora não tem por que não melhorar. Tem que melhorar os serviços aí da parte do município para o jogo, né? Porque a maioria ali acho que são contratados, né, são terceirizados, né, tirando o agente em si, que é o que coordena a equipe. É possível evoluir bastante nesse aspecto, né? Realmente é uma luta frequente ali, porque a gente sabe da necessidade das pessoas, né, mas tem que ter uma ordem na situação. Às vezes eles ficam impedindo até os acessos de ambulância. Sim. De ambulância, carro da polícia, entendeu? Ficam lá no portão atrapalhando. E se surge uma situação de emergência, aí a ambulância vai passar por cima do espetinho, aí pronto, né? Aí aquele caos e tudo. Mas ele tá atrapalhando, pede para tirar, não quer sair, não quer afastar, né? E é um aspecto que pode melhorar bastante esse ano.
Estou com muita expectativa de muitas coisas boas esse ano. A gente entende, tem que gerar economia, né? Que as pessoas vão ali, às vezes a boa Mas parte é tudo o tem que ter sustento, uma ordem, mas tudo né? tem uma Principalmente quando a gente está num ambiente público, assim, né? público, E de muita confinado, gente. E uma multidão. multidão. Então a gente tem que ter, como eu disse, segurança é a palavra de ordem, né? Para isso, assim, essa questão de jogo de futebol é assim, e no caso do Castelão, é um espetáculo que eu gosto de dizer isso, que num espaço de 6 horas você cria uma cidade e desfaz uma cidade. Estou colocando 2 horas antes do jogo e 2 horas depois, que é quando começa a ter gente. Se você passasse rapidamente, né, as imagens, é uma cidade que se cria. Vamos considerar 60 mil pessoas, fora os trabalhadores do local, quem está passando. Então, são 60 mil pessoas que se encontram ali e se desfaz, né? Em 6 horas. Então, é uma manobra grande para aquilo tudo dar certo, né? É um uma trabalho. grande operação. Falando ainda... Isso sem falar assim, tem operador de jogo que chega lá 5 horas antes, né? Sim. O pessoal da Arena, o pessoal da Polícia Militar, estão lá desde o início dos tempos. E falando ainda de segurança, o MP também acompanha essa questão de laudos dos estádios, né? Fala um pouquinho disso também. Outro aspecto no DETOL. Os estádios que pretendem receber jogos, né? Eles têm que ter, via de regra, pelo menos 4 laudos, né? O dos bombeiros, né? Prevenção de incêndios e acidentes, o sanitário, o da segurança, que é a Polícia Militar que faz, e o de engenharia. Aí, em 2023, surgiu com a Lei Geral do Esporte nova, né? Aí foi editada a Portaria 55 do Ministério do Esporte, que ela faz uma gradação entre estádios, que até 3 mil é um estádio de porte pequeno, de 3 a 10 mil é um estádio de porte médio, 10 mil para cima é porte grande, e aí até diz que para os de pequeno pode ser exigido só 2 laudos, mas depende da peculiaridade daquele estádio. Mas, via de regra, se a gente quer ter toda a segurança possível, são esses 4 laudos, da Polícia Militar, dos bombeiros, o de engenharia e o sanitário. Em todos os estádios. Para poder funcionar, para eles poderem ficar habilitados a receber jogos, né? Minimamente, né? São cerca de... Geralmente, em torno de 20 que pedem isso, mas aí tem os que deixam vencer os laudos. Aí, vencendo os laudos, eles ficam inaptos, né? Eles têm que apresentar novos laudos, atualizando a situação. Deixa eu te perguntar outra coisa, doutora. Vocês tentam controlar, né, todas essas ações que nos arredores do estádio e dentro do estádio. E fora do estádio? Não sei se tem no DETOL tem alguma função, algum trabalho, alguma relação, né, com o Ministério Público e a Justiça de um modo geral. Por exemplo, a gente até noticiou mais cedo no jornal, né, aquele caso de alguns torcedores do Ceará que foram pegos em flagrante porque tentaram aterrorizar um ônibus de uma outra equipe, né, de torcedores do CSA. Graças a Deus que a polícia militar agiu, notícias, né? Aí para dar. A polícia militar agiu rápido, isso a gente tem que falar, porque evitou um atentado, né? Quando a gente vê pela quantidade, Cris, né? 7 artefatos explosivos, poderia, gosto nem de pensar, mas poderia acontecer o pior em um ônibus pequeno, né? E eu não sei se a Nudetol, ela tem também acesso a esses casos que estão fora, assim, do estádio. Não, atuamos também. A gente, como eu disse, tanto a operação de jogo em si, né, a gente media essa... Abraça tudo. Como a questão criminal, né, não tem como, né, o promotor de justiça não está afeito a isso. A gente não diretamente atua, né, vai para outros colegas promotores, mas a gente acompanha, né, e a gente mostra a necessidade de ter uma atenção focada com relação à violência no esporte, né, então nesse caso aí, foram boas as medidas, parece que eles não tinham antecedentes, enfim, mas flagrante é flagrante, né? E então foi colocado para eles, que eu tenho a informação, eles ficaram monitorados e estão afastados dos estádios, né, por um determinado tempo. Entendeu? Isso é muito bom, porque isso esse cara que está aí, vamos dizer que seja isso mesmo, com todo o direito à ampla defesa que ele tem. Vamos dizer que é verdade isso daí, né? É o mesmo cara que quer entrar no estádio.
né? Porque ele não quer só fazer isso, ele quer também Aí ele estar fica no barrado no estádio, né? estádio como, por exemplo, que ainda o reconhecimento facial ainda não está apto, né? Ainda não está, está É, tendo testes ainda. Como é que por essa faz? via definitiva do governo do estado, ainda vai ser instalado, Vai ser né? instalado, mas, por exemplo, 3 não Mas já podem ir. existe aquele projeto piloto que já teve teste, vocês já Isso, devem ter até isso, noticiado que pessoas com mandado Sim. de prisão por falta de pensão alimentícia, já foram Já- detectadas. Então já detecta logo Não, na entrada. já existe um projeto piloto, junto com o Ministério da Justiça, que já atuou e ainda vem atuando, assim, em pontos específicos, em jogos específicos, vem colocando, tá acontecendo, mas é claro que através da medida aí do governo do estado, isso vai se ampliar e vai se aperfeiçoar, né? Isso, a identificação, né? É feito assim, se não pela questão da identificação facial, por algum dado de identificação dele, ou às vezes até por alguma informação de inteligência de saber que fulano tá ali. Né? Às vezes eles são conhecidos, né? Tem sempre alguém pode sempre dar uma informação, né? Porque tem gente que se incomoda com essa E situação, a BIM claro, né? trabalha também, né, nessas operações, assim, junto com vocês. Quem? A BIM. Sim, setor de já teve inteligência, uma né? participação da ABIN. Se ela tá agora, nem eu tô sabendo. Não, foi uma pergunta. Mas, É tão Mas- velado, é tão sigiloso que eu não tô É. sabendo. Não, mas nós já tivemos contato com a ABIN, sim. Inclusive, existe uma reunião que alguns operadores de jogos fazem, inclusive com a questão com relação ao termômetro da segurança, assim, saber quão arriscado é aquele jogo, que é oriundo de um estudo que a ABIN fez já na Copa do Mundo, né, que teve. Aí foi adaptado para o futebol no Ceará. Aí colocam lá as variáveis de risco, né, até chegar numa nota tal, para saber se é um jogo de baixo risco, médio risco, alto risco, e a partir daí aí tem os encaminhamentos. O que é que nós temos então que fazer nesse jogo? Qual é a prioridade? Quais são os furos? Quais são os alvos? Quais são os maiores problemas para tentar ajeitar? E graças a Deus aqui, os dois maiores times institucionalmente se dão muito bem e conversam com a polícia, conversam com o Ministério Público. E isso não tem preço. Isso não tem preço, você evitar judicialização, confrontos, discussões que vão dificultar o término, né, que vão adiar, que podem, né, ter resultados que vão muito lá para frente em vez de ser agora, né? Isso aí eu até me admiro e parabenizo bastante a capacidade desses atores de estarem juntos, conversando sobre tantos problemas, mas conseguindo tantos resultados, né? É um progresso, né? Cearense gosta de conversar, Gosta. Olha, Ainda bem. Ainda bem, meu. Olha se não gosta, minha irmã. Eu não sei que eu não gosto de falar muito, né? Ave Maria, fala aqui que se a gente deixar, é mais de uma hora aqui, só de podcast a gente conversando. Meus amigos, nós estamos conversando aqui com a Camila Saboia. Ela é promotora de justiça, trabalha na Nudetom, trazendo todo esse balanço do que está acontecendo, alguns registros que nós fizemos aqui sobre essa violência dentro e fora dos estádios, sobre operações de jogos, sobre todo esse trabalho realizado para a gente acompanhar uma partida de futebol. Falando mais sobre você, trabalhar lá no Detó, é só você de mulher? Sou, só eu. Eu brinco eu sou reina. cota. Não, eu sou cota. Eu sou cota, porque já há muito tempo que existiu no Detó e nunca tinha tido uma mulher no componente. Aí um colega saiu, foi para outro setor do Ministério Público, aí o Edvando, né, disse, não, agora eu quero uma mulher aqui, vamos oxigenar. A primeira vez que tem uma mulher no núcleo? Aí a Juliana... De 2009 para cá? Aí a Juliana, que é nossa salvadora lá de tudo, que trabalha lá no Detó, você conhece, né? Sim, pessoalmente não, né? Mas já conversei com ela por mensagem. É a vice do Edvando. Ou falo com a Edvando ou falo com a Juliana. Aí a Juliana já me conhecia e tal, disse, não, ela é esportista, ela é desenrolada, acho que vai dar certo. Aí ele conversou comigo, aí eu aceitei. Eu tô o quê? Vai fazer 4 anos que eu tô no Detó. E o resto são homens. Há um desafio maior por isso ou não?
Hoje a gente não pode determinar gênero em busca de comparações, não. Acho que a mulher, a competência, não falo nem de gênero, né? Quando O você ideal é competente, isso, né? Que seja pelo mérito, né? É. E não porque... Sim. Mas claro que é inegável que nós estamos vivendo os tempos de afirmação, né? Sim. De algumas situações, inclusive, da mulher, né? E é inegável que foi também em decorrência disso, né? Mas eu acredito que estão gostando de mim. Pelo tempo, né? Não eu fui sou demitida boa. ainda, não Não, me eu sou demitiram boa, ainda. né? Eu sou boa. É porque esse é um trabalho extra o meu do dia a O dia, seu, vamos sim. dizer É. assim. Eu atuo numa vara criminal X. Entendeu? Esse é o meu dia a dia. Aí trabalhar no Nudetol é uma atividade extra. Entendeu? Que surgiu por convite, né? No, Foi. É assim, o procurador de justiça, ele Nomeia. nomeia, né? E também a qualquer momento ele tira. E fala um pouco da tua ligação com o esporte. Então, para além do Nudetol, claro. Ela é Só esportista. esportista. Eu não sei Foi a se você percebeu Juliana o que ela falou. Ela é esportista, então vai dar certo no Detol. Então a Juliana sabe de algumas habilidades práticas suas. Eu já fui mais, né? Hoje É? em dia tá difícil, mas eu já fui. É pra falar assim da infância. Fica à Pode ficar à vontade. vontade. Não, eu sempre gostei muito de Você esporte. praticava o quê? Olha, na época de Olimpíadas de colégio eu fazia tudo, você não acredita. Era do vôlei a atletismo. Imagine. Levantamento de peso, Olha, salto em distância. fazia tudo. As memórias A desbloqueadas. pessoa né? queria uma medalha, né? De qualquer jeito. Competitiva. Fazia, um pouco. Fazia futebol, ainda já tinha futebol ali. Mas fazia tudo que era possível, que encaixava no horário. Aí eu ia pro círculo militar, né? Era ali as provas, me acabava naquela. Passava ano sem fazer nada mais, ia fazer. Tinha que fazer alguma coisa, né? Assim, nós somos duas meninas, né? A minha irmã não é muito ligada. Aí meu pai é que me fez gostar de Incentivou. futebol, né? Me levava pro estádio, tá? É a primeira lembrança que eu tinha, eu e ele, né? Aí, no colégio, eu sempre gostei. Eu jogo futebol até pra deixar a parte, pra quem não joga nunca. Até hoje, Pra quem não joga nunca, não. Hoje não jogo mais. Assim, o que eu posso dizer, hoje em dia eu tô na fase de jogar na Olimpíada dos Filhos da escola, aí tem o dia do jogo dos pais. Vou pra torcer, né? Não, pra jogar, Aí porque vai tem pra um jogar dia também. mas eu tenho escolhido o vôlei. Mas esse ano eu posso até escolher o futebol pra memória muscular Olha. vir à tona. Aí eu sempre gostei, sempre fiz, fazia vôlei, jogava no colégio, o intercolegial, né? Sim. A gente As era interclasses, né? Gente, meu Deus, a diferença de hoje em dia, né? A gente entrava numa Kombi. Era uma grande mobilização. Joga esses meninos numa Kombi. Hoje Ia acho que lá. não tem nem mais Kombi, né? Tem Kombi não, né? Hoje. Numa Kombi Eu já andei tanto pra de ir pro Kombi, outro, menina. para ir pro outro, ela era uma pisa lá e aí voltava, mas era bom demais, não esqueça, muito. Ainda quero voltar a praticar assim seja É um importante. vôlei, alguma coisa. É importante. Camila, dessa menina que vivia nos jogos, praticando vários esportes, se divertindo, pra agora, tu se imaginava trabalhando numa operação de jogo Não. por trás de toda essa grande estrutura que move o futebol? Não, realmente eu não imaginava, não. Mas deu bem certo, assim, porque realmente eu gosto, né? Eu gosto de esporte. Então, foi legal, né? Porque juntou o trabalho e aí deixa o trabalho mais leve, né? Não é uma coisa tão pesada Não é um como pouco tá ali arrisca- atuando no criminal, né? crime Aquela que- coisa muito... Eu ia perguntar bem rapidinho, Cris, até aproveitando Uhum. aqui a deixa dela, se não é um arriscado também. Se você acha que é uma profissão de risco que a gente gosta, que a gente ama, mas ao mesmo tempo é uma profissão de risco Você diz no Nudetol? no Detol, É menos do que onde eu atuo. na criminal. Ordinariamente, né? Mas a gente fica mais exposto, realmente. Eu acho que a partir de hoje, então, pelo amor de Deus. Você vai sair na rua dando autógrafo, viu? Eu já sou difícil de reconhecer, né? Você Tô numa parte lá aguarde. no Castelão e vem aquele grito.
Camila, doutora Camila, porque não dá pra eu me esconder muito, né? Não, mas Não aí, dá pra me esconder muito. quando faz um trabalho bem feito, tem que aparecer mesmo. Agora, por exemplo, acontece pela exposição, assim, por exemplo, até quando eu entrei no Dudetol, aí surgiram alguns pedidos para entrar no Instagram. Meu Instagram é fechado, mas surgiram uns personagens com uns nomes esquisitos, pedindo para me seguir, esse tipo de coisa, né? Eu sei como é que já sabe, para você ver como todo mundo sabe um pouco dos outros, né? Gira muito rápido, né? né? As informações giram muito rápido. E, claro, todo promotor de justiça é uma função difícil, né? Porque de acusador, embora seja necessário, porque a sociedade precisa alguns indivíduos precisam de freios, né? Obviamente, né? Dá pra viver nessa Mas fazer liberdade. fazer essa parte não é legal, né? Com certeza tem gente que não gosta, né? Da nossa atuação, né? Mas eu procuro ser o mais acessível possível e atender a todos, receber bem, tratar educadamente todo mundo, para entender que é o trabalho da gente, né? A missão da gente, né? Camila, você entende, eu sei que você sabe da importância do seu trabalho e agora muito mais gente vai saber da importância desse trabalho, mas você entende o valor dele como espelho para outras mulheres que também querem trabalhar nesse meio, que também buscam espaço, inclusive no meio jurídico? Sim, entendo. Porque a gente não deixa de ser minoria ainda, né? Nesse ambiente. No próprio Ministério Público em si, né? Tem mais homens do que mulheres. Não sei porque isso acontece, porque é concurso público, né? Mas acontece. Tem mais da metade de homens, acho que 60% por aí, de homens. E a questão de trabalhar com o Nudetol é um mundo bastante masculino ainda, né? Tem como negar. Tem essas reuniões assim, muitas vezes só tem eu, né? De mulher. De mulher. Tem a Juliana, quando a Juliana tá presente. E, sei, alguém da prefeitura, uma coisa assim. Vou estagiar lá com você. Vai sair daqui com a estagiária. Pra te aumentar essa força, né? E aí, essa informante aí, hein? Vai ser uma estagiária meu X9, né? Realmente é um mundo muito masculino. Mas assim, pra mim, particularmente, eu sempre convivi muito com homens. Não tenho muitos problemas. Já sei como lidar, né? Com eles, né? Mas é claro que a gente sempre tem aquela coisa do faça o melhor que puder, porque você está sendo analisada, você tem, né? Aquela coisa, não pode errar, né? Não pode errar. Não pode errar. E as análises elas são diferenciadas, né? Os critérios são diferenciados para uma mulher que está ali, para um homem que está ali, um homem que erra, uma mulher que erra, né? Uma mulher que acerta e um homem que acerta. Assim, são coisas que a gente vai viver. Tem que ter jogo. E tem que ter um jogo muito forte de cintura. Jogo de cintura, né? Para poder lidar com essas situações. Mas assim, a minha convivência com eles é muito boa. Não tenho o que reclamar. O que dizer, não. Cadê aí? Não passou rapidinho a conversa? Passou. Oh, ela tá toda... Já riu, foi muito. Já riu, foi se encostou na cadeira, relaxou. Pode ficar aqui até 1 hora, eu falei. É pra ficar mais assim, A gente tava já tô assim, papo. né? Já tá relaxada. Ela relaxou. Bebeu água, né? Já tá bem tranquila. Mais cedo, gente, nós estávamos conversando aqui, batendo papo com a Camila. E ela, ai meu Deus, 40 minutos, 49. Mas é rapidinho, porque é um papo tão bacana aí, um papo esclarecedor, né? Pra nossa, não só as mulheres que se sentem incentivadas, mas a população de um modo geral, sabe, Camila? Às vezes a gente é jornalista, que eu, Cris e uma equipe grande aqui do Chão Verdes Mares, e infelizmente a gente tem que noticiar todos esses casos difíceis que estão acontecendo na nossa sociedade, né? Volto a falar que é um debate muito mais amplo, é um debate cultural, enfim, mas eu vejo o valor do ser humano hoje, sabe? A ideia que dá, parece, gente, assim, que a impressão que pelo menos me dá, assim, Cris, é que os valores são totalmente invertidos, sabe? O ser humano hoje mata qualquer pessoa por matar, né? O ser humano bate no outro por conta de uma diferença de time, sabe? A gente presenciou cenas horríveis em Pernambuco que não se repitam. Você foi pro jogo, né? Do esporte agora, o esporte e Santa Cruz, né? Presenciamos
cenas horríveis Não, ali. foi dantesco, né? Sabe? Uma selvageria, Camila, parece que... Eu acho que nem bicho, sabe? Nem animal trata o outro daquela forma, sabe? Então, assim, eu acho que é mais a questão de humanidade, que a gente possa ter um olhar melhor sobre as pessoas. E o trabalho da polícia, do Ministério Público, da Justiça também, de modo geral, está sendo muito eficaz, né? Assim, pelo menos eu estou... É a percepção É a minha percepção. Eu estou vendo muito eficaz nessas ações que estão sendo divulgadas. Eu sei que tem processo de licitação, há um processo todo para que as coisas aconteçam da melhor forma, mas eu estou achando muito eficaz uma resposta para a sociedade. Não, na conjuntura que está hoje é para partiu e fluir mesmo, né? Que eu não sinto isso, pelo menos uma percepção minha, quando eu vi essa situação lá em Pernambuco. Não quero falar do governo nada, a Raquel Lira tem um trabalho dela lá em Pernambuco, que a gente tem o Amando de Freitas, mas eu percebo aqui, pelo menos aqui no nosso estado, uma percepção que está tendo uma atitude para isso. Nós não vamos deixar que a barbárie tome de conta do Estado, né? Nós não vamos deixar que os torcedores que não querem torcer acabem com quem quer torcer, né? Então, assim, eu fico feliz nesse aspecto. A gente fica triste, por um lado, porque, infelizmente, os registros, eles acontecem todos os dias, não só em dia de jogos, mas a gente fica feliz, é aquele meu copo cheio, meu copo vazio, e a gente fica muito feliz também quando vê um trabalho no DETOR sendo realizado, sabe? Sim. Sendo eficaz, trabalhando em partidas, fora das partidas, a operação de jogo, isso é muito bacana. E serve também de exemplo, não só para o Nordeste, eu acho que serve de exemplo para o Brasil todo, que se a gente for em outras regiões do Brasil, acho que nem todos os departamentos, né, tem esse olhar especial para uma coisa tão grande que a gente está acontecendo. E a sintonia, né, como ela bem frisou várias vezes, entre as várias forças ali que trabalham nesse sentido. Parabenizar e, assim, continuar com o trabalho dessa forma, você como mulher, nos representando também, que eu acho que quando eu vejo uma mulher trabalhando em qualquer área, né, e principalmente numa área mais difícil, que a gente não sabe a dificuldade de fato, né, quem sabe é você que passa todos os dias, mas nos representa também. Então, é parabenizar por esse trabalho, viu, Camila? Não, obrigada. E que continue nessa ação, né, identificando, acusando, a todo... Protegendo, sobretudo. Nós somos legais também. A gente só não aponta o dedo, não, né? A gente abraça também, né, Camila? Não, mas é isso mesmo. E continuar esse trabalho, porque a gente precisa. Acho que a segurança pública tem que ser um papo para ser discutido sempre. Nossa intenção esse ano é incomodar esse tipo de gente, né? É incomodar mesmo. E tem que ser assim. Pois incomodando e trazendo benefícios, não é isso? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Camila, muito obrigada, tá? Foi rapidinho aqui o nosso bate-papo. Nem doeu. Nem precisou colocar... Como é o nome da que vocês colocam, os promotores? A toga? A toga. Não, Ave Maria. Ela ia pra júri. Eu acho chiquérrimo aquilo. Ave Maria, só faltava a peruca inglesa branca. Olha. Ei, mas fica mulher... Eu vim bem, ó, à vontade. Não vou toda formal. Mas quando você tiver de toga, vim até de botinha. Você mande uma foto pra gente que fica mulher empoderada, né? Elegante. Eu não faço mais júri, faz muito tempo. Meu negócio é só... É tráfico. Meu Deus. Combate ao tráfico, Combate ao tráfico. Há 10 anos aqui atuando judicialmente na vara. Esse é o meu dia a dia, né? E no DETOR, né? Que é difícil também. Pois olha, força, viu? Força para combater tudo aqui no nosso estado. Um abraço para você, viu, Camila? Tá, muito obrigada, viu, pela recepção. Realmente me deixaram bem à vontade. Agradeço bastante. Espero que tenha sido legal aí a nossa repercussão na nossa conversa, que as pessoas fiquem melhor informadas, né? Tanto com relação ao papel da mulher, como ao que está acontecendo nos grandes eventos, no futebol especialmente, né? Podem contar com no DETOR. Ai, que bom, que bom. Cris, show de bola, hein, Cris? Mais uma aula, né? Esse foi o nosso Elas na Jogada, gente. Lembrando que nós estamos na TV, no rádio. Você que quer nos acompanhar, não só no episódio da Camila, mas os outros episódios também, nós estamos lá no Jogada. É a nossa plataforma do YouTube. Vai lá, clica, ó. Tá lindão aqui, ó. Elas na Jogada, que tem muitos episódios bacanas envolvendo mulheres
no esporte. Aquele abraço, gente. Fiquem com Deus e até o próximo.